Estudo da Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios. Eu havia parado no último áudio, no capítulo 3, verso 16, e Paulo ele começa a explicar os motivos e as causas em que ele ora e o objetivo da sua oração pela igreja do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele está orando pela igreja para que a igreja seja fortalecida nesse momento de tribulação, com poder pelo Espírito Santo de Deus no homem interior. Então, a primeira oração é fortalecimento de poder. Que o Espírito Santo nesse momento dê força à igreja, que a igreja não desfaleça, que a igreja não desanime, mas que a igreja siga marchando. Então ele ora para isso, para que segundo as riquezas da glória, e aí eu já falei, as riquezas da glória do nosso Deus é infinita. Então, segundo essa riqueza infinita de Deus, Deus concede esse fortalecimento à igreja. E ele ora também para que Cristo, a partir do versículo 17, diz, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, são pontos de oração. E eu colocava no outro áudio, Paulo ele poderia estar orando por ele mesmo, tá? Voltado a oração para si. Mas aí aparece o cuidado das igrejas. E ele está orando pela igreja de Cristo. E aqui tem ensinamento para nós, para cada um de nós. Nesse momento de dificuldade, Paulo ele tem no seu coração o cuidado da igreja. Às vezes nós somos centrados em nós mesmos. E nós não conseguimos ver as dificuldades e as dificuldades e as lutas dos outros. Nós estamos com a mensagem, isso eu volto a dizer, a mensagem muito centrada em nós, na nossa realização pessoal, no nosso sucesso pessoal, em cada um de nós obter as nossas conquistas pessoais. E pouco nós estamos ocupados com o reino de Deus. Eu acho interessante que muitas vezes eu uso esse versículo de Filipenses, no capítulo 2, no verso 21, o apóstolo Paulo escreve, porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Então essa é a realidade nossa, a realidade humana. Isso é o que é natural do homem, buscar o que é seu, buscar o seu lugar ao sol, buscar a sua posição de conforto, de bem-estar pessoal, e não buscar o que é de Cristo Jesus. Então existe no apóstolo Paulo um exemplo para cada um de nós. E aqui ele está buscando o que é de Cristo. E o que é de Cristo? A igreja. A igreja é de Cristo. A igreja de Jesus ele comprou com o seu próprio sangue. E Paulo está cuidando do que é de Cristo. E quando nós temos cuidado com a igreja, e nós estamos com o nosso coração na igreja de Cristo, nós estamos cuidando daquilo que é de Cristo. Preservando, cuidando, velando por aquilo que pertence ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. Então o que nós vemos hoje é o bem-estar de cada um. Tu busca o que é teu, eu busco o que é meu, cada um busca a sua posição, buscar a sua posição melhor.
mas aqui Paulo está orando para que eles sejam fortalecidos e para que Cristo habite pela fé no coração da igreja. Então existe a necessidade de que pela fé Jesus esteja habitando, que Jesus esteja reinando, que Jesus esteja presente, que Jesus esteja se manifestando. Então, isso são coisas que nós podemos acrescentar à nossa oração diária. Que Cristo venha habitar pela fé nos nossos corações, no coração da igreja de Cristo. E Paulo fala de que deseja ainda que eles estejam enraizados e fundados em amor. O amor é o vínculo da perfeição. Então, se nós queremos ser perfeitos, nós vamos ter que estar firmados, enraizados e fazer todas as coisas em amor. E o amor, ele vai mudar as coisas. E os mandamentos, todos os mandamentos e toda a lei do Velho Testamento vai se resumir no amor. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz que tudo se resume no amor. E se nós amamos o nosso próximo, nós cumprimos a lei. Então, tudo vai se resumir no amor. Pega essa passagem em Romanos 13, no verso 9 diz Paulo, verso 8 primeiro: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falsos testemunhos, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então o amor é o cumprimento de tudo. Quando Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 3, ele diz, no verso 14, sobre tudo isso revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Então o amor é a base, é fundamento cristão, amar. E aí a gente tem essa tremenda declaração de Paulo: olha, tudo se resume no amor, e quem ama cumpriu a lei. Todos os mandamentos, aí Paulo resume os 10 mandamentos que se encontram escritos em Êxodo, no capítulo 20, o decálogo, em uma frase só: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem ama o próximo está... Se tu amar ele como a ti mesmo, tu vai querer o melhor para ele, porque nós queremos o melhor para nós. Então, o amor é a base do cristianismo, é a linguagem do cristianismo. E se nós não amamos, nós não estamos cumprindo o grande mandamento, que resume tudo. E se não se ama, então tu deixa de cumprir tudo. Agora, Paulo fala em estar enraizado, quer dizer, está apegado, fundado em amor. Quer dizer, o amor é a base, é a base que vai nos manter de pé em Cristo. Então, ele fala em se enraizar, crescer. Quando ele escreve aos Tessalonicenses, ele fala em crescer no amor. Pedro, quando escreve a sua primeira epístola, ele fala de um amor ardente que deve haver um pelos outros. Então, é amor. E João é considerado o apóstolo do amor. Então, quando tu pega a primeira epístola de João, João fala sobre amor, que Deus é amor. Mas Pedro, ele escreve na primeira epístola, no capítulo 4, ele diz: mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados.
Então é uma base, ardente amor. E Paulo fala estar fundado, enraizado, quer dizer, agarrado em amor. E tudo que a gente vai fazer com amor, com revestimento de amor. E esse amor pelo próximo, como a nós mesmos. No 18 ele diz que para que a gente possa perfeitamente, de uma maneira perfeita, completa, compreender com todos os santos. E aí ele fala de um amor que tem largura, comprimento, altura e profundidade. É como se fosse um cubo. Nós temos altura, temos profundidade, temos comprimento e largura. Então, é compreender o que está no coração de Deus e amar aquilo que Deus ama e odiar aquilo que Deus odeia. Então, esse é um procedimento, esse é o alvo, esse é o objetivo, é amor, é o vínculo da perfeição. Então, Paulo, ele ora para que a igreja possa compreender esse amor de Deus, esse amor de Cristo, e aí com todos os santos e toda a igreja compreender como é esse amor, a largura desse amor e comprimento desse amor, a altura e a profundidade. E ele fala em compreender e conhecer o amor de Cristo. E partilhar esse amor de Cristo e ter comunhão com esse amor de Cristo e que esse amor de Cristo esteja na nossa vida. Que se veja o amor de Cristo, e isso é raro. Tem coisas do cristianismo que são raras de nós vermos na vida das pessoas. É raro de se manifestar. O amor de Cristo se manifestando, conhecer, vivenciar, e isso é difícil de nós estarmos vendo. E aí ele fala, o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Não se compreende como Cristo nos amou. E Ele não nos amou quando nós estávamos certinho, correto. Não, Ele nos amou quando nós éramos pecadores. E aí nós vamos ter que ir para a epístola do apóstolo João, a primeira epístola. Eu fiz um pequeno esboço aqui de estudo e eu encontrei a palavra amor na primeira epístola, ou referência ao amor, qualquer coisa referente a amados, amemos, amor, e tem mais de 50 vezes a palavra o amor, ou alguma coisa referente ao amor, em 105 versículos, é quase que 50%. Tu vai encontrar a palavra amor, ou algo referente ao amor. E ele vai falar que Deus, ele nos ama. E quem não ama nunca viu a Deus e não conhece a Deus. E que Deus nos amou primeiro. Diz em 1 João 4,8, diz, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, o conhecimento de Deus está ligado ao amor. Se tu não ama, tu não conhece a Deus. Nós amamos a Deus porque Deus, Ele nos amou primeiro. E o amor de Deus, ele é tudo. Deus é amor e é uma essência da natureza divina. E esse amor de Deus se manifestou em Cristo. E se manifestou em Cristo quando Deus, ele dá o seu Filho.
por nós. Então é essência de Deus. É da natureza de Deus. Não se pode dividir ou separar Deus do seu amor. Agora, Deus é amor, mas Deus é justiça. E aí muitas vezes a gente escuta a religião, não, Deus é amor. E isso é uma verdade básica do cristianismo. Mas nós não podemos esquecer que Deus é amor, mas Deus é justiça também. Então, Deus é amor, e João fala demais de amor, fala que no capítulo 4, verso 19, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, e diz que quem não ama não conhece a Deus. Agora, muitas vezes aí é que se usa a religião, Deus é amor, tudo é paz e amor e tudo vai dar certo. Mas só que Deus é amor, é a personalidade de Deus, mas Deus é justiça. E Deus não vai deixar a sua justiça de agir por causa do seu amor. Por isso Deus demonstra misericórdia e graça a nós. E não é por nós, é porque é Deus, porque Ele é amor. Então, dessa maneira que eu acredito que eu compreendo, eu entendo que Paulo nos tira do centro, de que nós temos o melhor que existe no universo. Deus faz as coisas por causa dele mesmo. Porque é ele, porque é a essência de Deus amor, como a essência de Deus justiça. Então não é pelo homem, é por Deus, é pela manifestação do seu amor. Deus é amor, e isso que Deus revela é a sua glória em amor. E aí o homem se torna objeto. Eu dizia no outro áudio, para mim o homem entra no pacote, mas o que está se revelando é amor de Deus. É essências do caráter e da personalidade de Deus, o seu amor, a sua justiça, a sua misericórdia, a sua graça. Então, esse amor de Cristo, ele excede o entendimento, nós não conseguimos compreender, porque quando tu te olha, tu é indigno, eu sou indigno, a humanidade toda é indigna, mas em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, e é o amor de Deus que é exaltado, é um amor de uma maneira tal que não se compreende. E Ele entrega o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E isso é dom de Deus, mas é para revelar aos céus e à terra a grandiosidade do amor de Deus. Não se entende esse amor. E muitas vezes, se nós formos olhar para nós, não vamos ver nada em nós. Não existe nada em nós que justifique esse amor de Deus. Então, não vai se achar no ser humano algo que nos traga uma resposta, embora que o homem queira, nesse ego orgulhosíssimo que nós temos, de achar que nós temos algo de bom, e aí nós tentamos compreender o amor de Deus olhando para o homem, tentando compreender o amor de Deus, tentando visualizar o que o homem tem, e nós não vamos conseguir. Isso é só Deus, por isso que diz que não excede o entendimento. E é personalidade, é caráter de Deus, é essência de Deus, é amor. E Ele nos amou primeiro, e Ele nos ama nós sendo pecadores, e se manifesta o amor dEle de tal maneira que Cristo, Ele entra e Ele salva o homem. Eu vi eu estava estudando e cheguei a uma ilustração que eu achei maravilhosa, sobre a situação do homem, feita pelo pastor John MacArthur. E ele pegou a seguinte ilustração, ele disse, olha, Deus, ele colocou a eternidade dentro do homem.
Mas o homem está na situação do homem no mundo, é como se o homem estivesse dentro de uma caixa. O homem está dentro de uma caixa fechada, um cubo. E nesse cubo não existe janela, não existe porta. O homem está totalmente fechado. Fechado dentro desse cubo. Dentro de uma cápsula do tempo e espaço. Fora dessa caixa, desse cubo, existe o sobrenatural. A eternidade de Deus está fora. E o homem está dentro dessa caixa, e dentro dessa caixa ele tenta imaginar e compreender o que está fora, o que existe no exterior. Então, por Deus ter colocado a eternidade dele, um teólogo diz que dentro do homem existe um espaço e um vazio que é do tamanho de Deus. Então o homem é essencialmente religioso. Então não é se o homem vai ser religioso, ou se ele vai adorar alguma coisa, ou se ele vai adorar. Não, ele vai adorar só se você vai buscar o que ele vai adorar, mas sempre o homem vai adorar alguma coisa. O homem é essencialmente religioso. Deus colocou a eternidade dentro dele, então o homem vai adorar, mesmo que seja ele mesmo, que seja outra pessoa, vai adorar o universo, vai adorar as estrelas, vai adorar um Deus que ele faça, mas ele vai adorar. Alguém também disse que Deus, ele nos fez a sua imagem e semelhança. E nós retribuímos a Deus, nós fizemos também um Deus a nossa imagem e nossa semelhança. Então, o homem, ele vai adorar. Agora, nós não sabemos o que, mas ele vai adorar. Então ele está dentro dessa caixa, dentro desse cubo, imaginando, tentando perceber o sobrenatural que o rodeia fora da caixa. Mas o natural não consegue penetrar o sobrenatural. E aí o que Deus faz? Deus penetra a caixa em Cristo. Então Deus, ele se faz homem e ele entra na caixa. E aí ele vai tirar esse homem da caixa e ele vai mostrar ao homem o sobrenatural. Pelo amor de Deus, por essa essência de Deus, Deus vai entrar, o sobrenatural vai penetrar o natural e vai resgatar o homem dessa situação. E é isso que Deus fez através de Cristo. Então o homem ficou dentro da caixa, imaginando, e aí o homem imagina as estrelas, imagina os astros, imagina o universo, e sonha com a guerra nas estrelas, e sonha com um monte de coisa. E ele quer compreender o sobrenatural, ele quer entender. Então, aonde se encontrar homens, tu vai encontrar homens adorando. Eu vi um estudo que os hindus, eles têm mais de 300 milhões de deuses. Mais de 300 milhões de deuses. Então o homem essencialmente sempre ele foi um homem, ele é essencialmente religioso, ele é um homem que vai adorar. E eu digo, ele vai adorar alguma coisa, mesmo que seja ele mesmo. Mesmo que seja se adorar a si mesmo, adorar alguém, uma pessoa viva, uma pessoa morta, mas ele vai adorar, ele vai cultuar algo. O homem, ele é religioso, ele vai cultuar os mortos, ele vai buscar os espíritos, ele vai fazer um Deus para ele, ele vai levantar uma imagem. E ele vai chegar naquela imagem e vai fazer uma oração. É uma imagem que se ele tocar, ele derruba. E se for de barro, de gesso, de coisa, ou de pedra, pode quebrar. Mas ele vai chegar ali, ele vai fazer essa oração firme, porque é a essência do homem religioso. E essa situação do homem.
E Deus se faz manifesto, mas não é Deus que o homem quer adorar. Na sua rebeldia ele quer fazer o seu Deus, levantar o seu objeto de adoração. E aí o homem quer fazer conforme o que ele deseja. E essa é a essência do homem. E Cristo veio para mostrar e revelar o Deus invisível. Mas aí também entramos em João 3, os homens, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas que a luz. Por quê? Porque as suas obras são más, aí eles não vêm a Deus. Então, ele não vem a Deus. Por quê? Porque as suas obras são más. Mas ele tem que adorar, e aí ele inventa o seu Deus. Então, o que eu falei aqui é o Evangelho de João 3,19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, Deus em Cristo, ele entra na caixa e ele se revela ao homem. O Deus invisível se mostra visível em Cristo, a sua deidade. E aí a luz aparece. E aí o homem que estava dentro de uma caixa fechada, ele vê a luz. Só que ele rejeita a luz por quê? E ele não quer vir à luz porque as suas obras são más. Então ele não quer Cristo. Ele não quer Deus. Por quê? Porque em Cristo se manifesta quem ele é verdadeiramente. O profeta Isaías, no capítulo 6 do seu livro, quando ele vê a Deus, ele vê a glória de Deus, ele sai de mim que eu vou perecer. Eu sou um homem impuro, de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, quando o homem chega na presença de Deus, ele vê a sua condição de pecado, de imundícia, de depravação. Então, ele foge da luz porque as suas obras são más, mas ele precisa adorar. E aí ele inventa um Deus segundo o seu próprio coração. Então eu volto a dizer o que alguém falou, muito sábio: Deus fez o homem segundo a sua imagem e semelhança, e o homem retribuiu da mesma coisa. Retribuiu a Deus fazendo um Deus segundo a sua imagem e semelhança. Então o homem fugiu de Deus. E aí ele cria uma religião que satisfaça, que tente satisfazer o seu interior de ser religioso. Mas é uma religião que venha cumprir e que venha a satisfazer o seu ego. Então você coloca um ídolozinho, você faz uma imagem, pode ser uma imagem de Cristo, até uma imagem de Maria, uma imagem de um santo, ou uma imagem de alguém, ou de um animal, e aí se adora. Se adora. Por quê? Porque não existe, aquela imagem não vai fazer cobrança nenhuma, aquela imagem não vai falar nada, aquela imagem não vai fazer nada. Ou o homem adora qualquer coisa, adora um espírito, adora um morto, adora, porque não existe cobrança. Por quê? Porque o Deus Criador, ele é um Deus que cobra, ele é juiz e ele vai cobrar. Então, essa é a situação humana. Então o homem vai adorar, mas como as suas obras são más, ele foge de Deus. E aí ele inventa um Deus e coloca no lugar de Deus. Se tu lembrar o povo de Israel, ele sai do Egito e Moisés sobe ao Monte Sinai para receber os mandamentos de Deus. Passa 40 dias e eles, o que eles fazem? Eles não, por aí, se Moisés sumiu, vamos fazer um Deus, aí fazem um bezerro, vamos adorar, esse aqui é o nosso Deus que nos tirou do... Então eles, eles querem adorar, seja o que for, e aí eles vão adorar um bezerro, um animal. E essa é a essência. Então, nós voltamos aqui a Efésios, eu abri um parênteses muito grande, conhecer o amor de Cristo. Agora nós fugimos de Deus por quê? Porque nós somos maus. E quando nós vemos a luz, os nossos pecados eles aparecem e nós queremos tapar nossos pecados. Nós queremos mostrar uma aparência de que nós somos bons e nós somos essencialmente maus. É isso que a Bíblia nos ensina. O homem é mau, o homem não é bom.
mas nós queremos que parecer o que nós não somos, então nós fugimos de Cristo. Mas Paulo quer que a igreja conheça o amor de Deus, porque conhecendo o amor de Cristo, nós vamos ser cheios de toda a plenitude de Deus. Então, para ser cheio dessa plenitude de Deus, para que essa plenitude de Deus venha a completar a nossa vida, nós vamos ter que compreender e conhecer o amor de Cristo. E é Cristo, não é nós. Aí nós vamos ter que nos centrar em Cristo. É Cristo, o amor de Cristo. É conhecer esse amor que ama alguém indigno de ser amado. É reconhecer é Cristo, é o amor de Cristo, não somos nós. Então é sair dessa posição de exaltação e de soberba e de engrandecimento próprio. Eu creio que João o Batista, Jesus deu testemunho de João Batista que esse era o maior homem que já existiu, dos nascidos de mulher não houve homem maior do que João Batista. Jesus disse, foi testemunho de Jesus, Deus testemunhando de um homem, disse, olha, dos nascidos de mulher até hoje não houve um homem maior do que João Batista. E João o Batista, ele compreendeu a posição do homem, e ele faz uma declaração em João 3, no verso 30, ele diz, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ele entendeu a essência, é Cristo crescendo e nós diminuindo. E essa é a necessidade. Eu diminuir. É necessário isso. Que Cristo apareça e que eu suma. Então, João Batista ele compreende a essência do cristianismo. É Cristo. Não é Cristo e eu, um do lado, os dois aparecendo. Não é eu aparecendo e Cristo correndo na volta. Não. É Ele crescendo e eu sumindo. É Cristo. Então aqui é compreender o amor de Cristo. Não é o homem, não, porque nós somos importantes, nós somos isso, somos aquilo. Não, é Cristo. É Ele. E aí nós vamos ser cheios da plenitude de Deus, conhecendo o amor de Cristo. Pai, nós te damos graça pela Tua santa e bendita palavra. Aplica a Tua palavra no nosso coração. É Cristo, e que nós possamos compreender o amor de Cristo. E conhecer, e experimentar, e viver, e compreender que é por amor de Cristo que nós vivemos. E que nós estamos de pé pelo amor que Tu tem por nós, não é por que nós somos, é por que Tu é. É pelo que Cristo é, não é pelo que eu sou. Nos faz entender e compreender para que a Tua plenitude habite em nós, em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.